Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Pyo Mabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo todos vocês do Vedanta Brasil, né? Como eu disse, eu estou com um probleminha aqui no meu laptop, onde eu tenho os textos, então nós vamos dar um tempo que estão fazendo uma atualização aqui, e nós iniciamos a nossa classe de hoje com perguntas e respostas. Se ninguém tiver uma pergunta, então apresente as suas respostas, porque este espaço não é somente o espaço de compartilhar as minhas dúvidas, né, as minhas questões, mas também é o espaço para a gente compartilhar as nossas compreensões, os nossos conhecimentos, né? Porque aí o professor pode dizer assim, ótimo, muito bem compreendido, etc. Ou ele pode dizer, sim, mas tem uma correçãozinha aqui e ali, entendeu? Então, o satsang de perguntas e respostas também serve para a gente expor as nossas compreensões, tá? Professor, Sim. Eu me interessa muito nesse conteúdo Dharma Karma, por conta da minha observação no cotidiano e por conta dessa busca pela coerência, né, que é uma questão que sempre foi importante para mim. E eu participei de uma aula 2 semanas atrás com o Alex, e eu fiz uma colocação, porque eu estou lendo, né, paralelo aqui ao nosso grupo, o Valor dos Valores. E eu fiz uma contemplação, esse tema, né, do Dharma, eu percebo que ele é bem forte para mim, porque eu, no dia a dia, lido com muitas pessoas, né, lido com muitas pessoas. E as questões das pessoas me atravessam, né? Então eu fico tentando contemplar durante o dia a dia os ensinamentos. E lendo... Um minuto. O que você quer dizer com me atravessam? As questões das pessoas me atravessam. Principalmente quando as pessoas trazem dores, né? Dificuldades, questões do dia a dia, e eu tenho que ouvir, né, essas dificuldades, lidar com elas e, mesmo assim, me dissociar, né? Não me envolver nessa dificuldade da outra pessoa, porque eu já consigo contemplar, né, que são vasanas, né? Eu tenho uma vasana de querer me agarrar a esses problemas, essas dificuldades das pessoas, e as pessoas têm as suas próprias vasanas e precisam lidar com elas, né? As outras pessoas. Mas aí o que eu contemplei, que eu até perguntei para o Alex, ele falou que eu estava num bom caminho e que eu gostaria de trazer aqui de novo, é que nessa observação, o que eu tenho percebido é que quando eu estudo sobre valores, e mesmo quando eu busco colocar em prática o valor mais adequado, isso é apropriado no dia a dia, porém, com o passar do tempo, eu tenho percebido que eu também preciso me desapegar dos valores, porque muitas vezes os meus valores não condizem com os valores dessas pessoas com quem eu estou lidando. E é isso, né? É assim, cada ser é perfeito, tá na sua perfeição e tem a sua função ali na minha vida, né? No dia a dia.
enfim, eu percebi essa necessidade de, em algum momento, também me desapegar de algumas, não dos valores, mas da exigência, talvez, dos valores, né? Daquele desejo de que o ambiente onde eu estou esteja alinhado com esses valores que são meus, né? Ou que eu já assimilei. Sim. Eu ia te fazer essa pergunta, porque não existe contradição entre os seus valores e os valores dos outros, entendeu? É uma coisa subjetiva, pessoal, né? Então, o importante é você manter os seus valores, e que sejam valores dármicos, né? E viver, né, governada por esses valores, respeitando e sendo tolerante até mesmo com as pessoas que são governadas por valores egóicos, tamásicos, né, rajásicos, né, em violação, muitas vezes, ao Dharma. Né? A gente tem que ver assim, ó, assim parece ser a natureza humana, né? Tem muita ignorância. O fato é que viver segundo esses valores, né, esses valores elevados, parece ser, né, do ponto de vista prático, o propósito da vida, né? É um processo de elevação, de purificação, de crescimento, de tal modo que a gente começa a viver, né, guiados por esses valores, ao invés de guiados pelos nossos gostos e desgostos, quereres e não quereres, né? A gente vai sacrificando os nossos quereres e não quereres, nossos gostos e desgostos, no altar do Dharma, dos valores dármicos, né? Então, é um processo pessoal de cada um de nós, né? E eu não vejo nenhuma contradição, e eu estou tentando identificar a sua dificuldade parece ser ligada ao fato de que você se deixa aganchar, né? Tem um gancho ali, quando você vê a situação do outro, você tem esse impulso de se envolver para salvar o outro, para ajudar o outro, alguma coisa assim. Então esta é uma Diminuiu tendência... muito, mas é algo assim. Então, essa é uma tendência não incomum, né? Muitas pessoas têm essa tendência, e não é uma tendência realmente sadia, né? Tem uma passagem no Gita que a gente vai ver no futuro próximo, se as aulas continuarem naturalmente, que Krishna diz que tentar ou querer fazer o Dharma dos outros, entendeu? O Karma, o Dharma dos outros, é uma atividade, é uma tendência cheia de perigo, muito perigosa, entendeu? Então, fazer, né? Ficar sempre ali, né? Ligado no outro, tentando levantar o outro, não significa que a gente se torne absolutamente indiferente ao sofrimento do outro, entendeu? Mas, como diz o ditado chinês, se você quer, né, ajudar uma pessoa, não dê um peixe para ele a cada dia, mas dê uma vara e ensine a pessoa a pescar, né? Porque a gente não quer criar a dependência, né? A gente quer simplesmente, né, dizer, olha, se você quiser uma ajuda, me diga, né? Mas a minha ajuda não vai ser, entendeu? Uma doação em dinheiro ou isso e aquilo, entendeu? Ou não vai ser um colo para você chorar toda semana, etc, etc, né? Porque a vida é feita de dores e de prazeres, e para a gente viver de modo mais sadio e mais alegre, mais feliz, né? Com uma mente mais saudável, que é conduzente, né, ao processo de elevação espiritual, né? A gente tem que arregaçar a manga da camisa e entrar nesse processo religioso espiritual, como proposto no Bhagavad Gita. Agora, se você disser isso para as pessoas do seu meio ambiente de trabalho, as pessoas vão imediatamente dizer, não, obrigado. Eu já tenho a minha igreja, eu já tenho isso, já tenho aquilo, entendeu? Então, tem pouco ou nada que você possa fazer, no final das contas, Celiane, entendeu? A menos que a pessoa perceba que tem alguma coisa a respeito de você que toca elas, aí ela pode dizer assim, deixa eu ver aqui com a Celiane, por que ela parece estar mais alegre, mais feliz, mais equilibrada, né? Mais sábia, né? Aí você pode dizer, é assim, eu faço parte de um grupo de estudo, né, de autoconhecimento, e eu acredito que somente o autoconhecimento e o conhecimento a respeito de Deus, né, no âmbito do relacionamento entre os seres humanos e Deus,
é que pode provocar, produzir esta elevação, esta força, esse equilíbrio, essa sabedoria, né? Então, você pode dar uma introdução muito vaga e deixar para o outro. O que mais que você pode fazer, Celiane, né? As pessoas têm os problemas delas, elas têm filhos, né? São mães separadas, né? São pessoas que estão perdendo o emprego, que muitas vezes não têm uma casa mais para morar, né? É uma tragédia. A gente está vivendo um momento extremo de adversidade. A gente está vivendo, parece que, o pico mais elevado do Kali Yuga, né? Os sofrimentos aumentarão e aumentarão e aumentarão sempre mais. E o que a gente pode fazer, né? A gente pode compartilhar, né, esses ensinamentos, mas ninguém quer. Quase ninguém quer, entendeu? As pessoas querem uma solução prática, imediata, né? Uma gratificação, né? Instantânea, né? Me dê alguma coisa, me dê uma cerveja, né? Você quer me aliviar aqui? Me dá uma droga, me dá uma cerveja, me dá alguma coisa para aliviar essa dor, né? Mas ninguém quer realmente tomar o remédio, o medicamento. Então, o que você quer fazer por elas, né? O que você faz? Às vezes, eu cito esses exemplos. As pessoas podem pensar que eu sou meio estranho, meio indiferente demais, frio, cruel. Eu tenho familiares ainda, né, aqui no Brasil, e eu mantenho meu contato com eles ao mínimo, porque é um drama monstruoso, né? Problemas aqui, problemas ali, drama, né? A minha família é enorme, porque a minha avó teve 17 filhos, a minha mãe foi a caçulinha, né? Então, muitos deles já morreram, mas é primo e sobrinho de toda parte que existe, né? Então, gradualmente, eu fui me distanciando, porque eu não posso fazer nada por eles. Eu costumo dizer, a vida do Yanni, se ele é uma vida de uma pessoa autorrealizada, é uma vida muito solitária, entendeu? É muito solitária, porque o que nos faz, né, interagir com o meio ambiente e estabelecer relacionamentos com outros seres é exatamente o que você estava dizendo no início, são valores comuns, né? Valores comuns, visões comuns, né? Conhecimentos comuns, fundamentalmente valores comuns, né? Então, eu vejo, por exemplo, toda a minha família, todo mundo doido, como eu era quando eu era garoto, totalmente, né, ignorante, né, totalmente pirado, né? E só a única diferença é que eu fui crescendo, né, espiritualmente, e eles não. Então, a única coisa que eu posso oferecer às pessoas é o que eu ofereço a vocês, que é o compartilhar, o desdobrar, o expor, entendeu? Fazer essas exposições desses ensinamentos que funcionaram para mim. Tá? Então, a única coisa que realmente me relaciona, que cria um ground, né? Uma base na qual eu posso me relacionar com as pessoas, é este processo de autoinvestigação e autoconhecimento. Mas quase ninguém é interessado. Então, a minha família, como eu já disse algumas vezes, eles mandam coisinhas para mim, eu mando um coraçãozinho, um sorriso e chega, entendeu? Quando começam a me ligar, eu dou uma desculpa, isso e aquilo, e depois eles param de querer falar comigo. Por que eu vou falar com essas pessoas, Celiane? O que eu vou falar? Eu costumo dizer, o único modo que eu consigo me relacionar com as pessoas, né, é através desses ensinamentos. Os poucos vizinhos que eu tenho aqui, eu me relaciono a nível prático, né? E o vizinho, oi, tudo bem? Tá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, acabou. Mas não existe um relacionamento, não existe uma amizade, porque não existe uma base de valores comuns. A gente não pode fazer nada pelo outro. E é bom que vocês saibam que a vida do Yanni é uma vida solitária, tá? É solitária porque é muito difícil de encontrar pessoas interessadas neste processo de elevação espiritual, tá? Eu espero isso não assuste você, Celiane, porque, como eu digo muito frequentemente, na medida que a gente cresce, naturalmente, a nossa coragem, entendeu? De viver esses valores, não importa o quanto solitário eu tenha que desenvolver um estilo de vida, ela vai crescendo e você vai começando a curtir a solidão. Tá? Um outro exemplo, agora eu estou aqui morando no mato, numa chacrazinha linda, maravilhosa,
e a Silvia, ela está na Itália, né? Ela está na Itália. E ela não volta para cá, porque ela não conseguiu viver no mato, né? Viver numa chácara, né? Cuidando da horta, dos bichos, dessas coisas que eu estou amando, né? Muito trabalho, mas eu estou curtindo. É parte da minha visão de vida, entendeu? Da minha perspectiva do que está por vir também, né? Então, eu estou vivendo sozinho, numa casa relativamente grande, um trabalhão, tendo que cozinhar, lavar as roupas, entendeu? Cuidar da horta, cuidar disso, projetos que eu estava fazendo, que eu tive que concluir. Então, é um trabalhão, chego de noite, eu estou esgotado. Cuidar desse saco de ossos, ter que fazer pelo menos 30, 40 minutos de exercício todo dia, né? Então, é uma vida solitária, mas é uma delícia. É uma delícia. Por quê? Porque o mais importante é você estar em paz, a sua mente bem resolvida. E se você tem uma pessoa com você que está mal resolvida, digamos assim, entendeu? Que né, está em conflito, porque isso não é para aquela pessoa, entendeu? Se ela começa a entrar naquela energia, né, de reclamação, disso e aquilo, irritação, então é melhor estar sozinho mesmo, né? E a vida do Yanni, em geral, ela se torna uma vida solitária, mas é uma solidão maravilhosa. A gente não precisa temer, porque a gente vai extraindo esta paz, essa tranquilidade, essa satisfação, né? do nosso ser, da nossa convicção daquilo que nós somos, né? De tal modo que a gente não sofre a solidão, a gente curte a solidão. Esse é um mantra bacana, né? A gente tem que aprender a não sofrer a solidão, mas espremer o êxtase, né? A satisfação, a paz e a alegria que a solidão nos permite. Naturalmente, para isso, né, o indivíduo ele tem que estar muito bem estabelecido nesta compreensão de que nada, ninguém jamais irá me resolver, porque a minha resolução é toda ela ancorada na minha convicção de autoconhecimento. Eu sou essa consciência infinitamente não limitada, né? Então, você precisa compreender isso, Zeliane, e evitar de cair nesta trápula, né? Nesta armadilha, neste impulso de querer ajudar o outro. Por quê? Se você vai tentar ajudar o outro, né? Aquela história, você está caminhando na floresta e, de repente, uma pessoa cai numa lama ou numa areia movediça, como se diz, né? E aí você vai tentar puxar o outro, né? Então, você tem que tomar cuidado, porque ou você consegue levantar o outro, tirar o outro da lama, né? Ou o outro vai te puxar para a lama. E se você não estiver forte o suficiente, porque às vezes eu me dou o luxo de não interagir com as pessoas em geral, né? As pessoas que não têm esse mesmo valor comum, né? Mas se você não estiver forte, né, no seu autoconhecimento, é muito possível que você se envolve com essas energias e elas te puxem para baixo. É a coisa mais comum. Associação é tudo ali, Celiane. Eu vejo as pessoas do Vedanta Brasil, elas às vezes se associam aqui, se associam ali, e eu fico só observando e as associações vão determinando, entendeu? A trajetória de vida do indivíduo, né? A associação é a coisa mais fundamental, se associar com sátiva, se associar com as escrituras do autoconhecimento, se associar com o professor que as expõe, entendeu? Esta é a melhor associação. A gente já tem que se associar, né, em ambientes de trabalho, e, em alguns casos, em ambientes familiares, né, com outros indivíduos que não têm nenhum interesse em nada desses valores, né? Então, a gente procura evitar ao máximo essas associações e ficar associado, né, a este conhecimento, a essas escrituras, né, esses ensinamentos, né, que revelam para a gente, né, a nossa real natureza, livre e independente das nossas experiências, porque as experiências são sempre de prazeres e dores, e até mesmo os prazeres, os anandas são defeituosos, os anandas que vêm de fora, entendeu? E a gente acaba sofrendo e ficando sempre mais amarrado no samsara, correndo, correndo, correndo para ver, manter ou evitar, né? Então, nós vimos, eu acho que na aula passada, ou não sei se foi uma aula em inglês, os obstáculos, né? Os obstáculos são principalmente as minhas dúvidas e suspeitas a respeito dessas declarações finais do
dos Upanishads, né? E porque eu não tenho essa clareza de autoconhecimento, eu ainda tenho um monte de dúvidas e suspeitas, né? Então, o que eu faço? Eu mantenho eu divido os meus investimentos, né? Eu falo assim, eu vou investir, né, 50% do meu capital, né, em Vedanta e outros 50% eu vou investir nos objetos do mundo, né? Porque, quem sabe, né, se eu fracassar aqui, pelo menos eu tenho 50% dos meus investimentos ainda intactos, né? Então, a pessoa permanece dividida, né? Os obstáculos são esses, né? A falta de convicção, realmente, e o fato de que essa falta de convicção nos compele a manter este investimento nos objetos do mundo como realmente, né, objetos, situações, circunstâncias, pessoas que possam, né, me estabelecer, me ajudar, me resolver, né, me propiciar esta paz, essa alegria, essa satisfação permanente que é impossível ser obtida em objetos do mundo, pessoas no mundo, né? Então, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer para você e para todos, né? Envolver-se com os outros é uma atividade muito perigosa. Primeiro, porque a gente não tem condição de salvar os outros. Segundo, porque a gente não tem, muitas vezes, a força, né, de lidar com o outro sem ser impactado negativamente pelo outro, né? E terceiro, porque você compreendeu, né, este ponto, né, que os valores pertencem a você, né? O crescimento é pessoal, individual. Você não precisa de que todos cresçam ao seu redor para que você cresça. A gente não pode, o respeito do livre-arbítrio do outro tem que ser observado e respeitado, entendeu? Nós temos que observar, não, o outro não quer crescer, o outro não quer compreender isso, o outro não quer ver essa realidade, o outro não quer ver esses fatos a respeito do mundo. A gente tem que deixar e aceitar, entendeu? Eu faço esse exercício até mesmo com o meu filho e a família dele, entendeu? Ele não está interessado em nada disso, em crescimento, evolução. Então, tudo bem, eu tenho que encontrar um modo de me relacionar com ele, né? Como pai, exercendo esse papel do pai, mas eu tenho sorte, porque é só ele, né? E essa netinha, né, que eu tenho muita dificuldade, ela é linda, maravilhosa, eu tenho muita dificuldade de exercer esses dois papéis, né? As pessoas às vezes me falam, mas você deve estar, né, extasiado de felicidade, ver uma netinha tão linda. Eu olho para as pessoas assim, what? Como pode um bebezinho, né, cheio de vícios, cheio de mimos, lindinha fisicamente, etc., né, com potencial que pode conduzir este ser em qualquer direção, como ela pode ser uma fonte de ananda para mim, entendeu? Então, às vezes é difícil, né, exercer esses papéis. Se a Sasha estivesse aqui, ela ia ficar danada comigo, porque ela cuidava, né? Eu era muito em contato com as netinhas e parecia que preenchia muito a vida dela e muitas pessoas. A minha ex-esposa, ela é realizada, ela tem pelo menos uma netinha. Eu não consigo compreender isso. Você compreende, Carmen? Olha, professor, eu ando realmente assim bastante, não é preocupada, mas eu concordo com a Celiane, sabe? E numa série de questões, eu acho que para a mulher é muito mais difícil do que para o homem, sabe? Porque a mulher ela já tem como um papel, assim, vamos dizer, na sociedade, né? A gente tem uma questão um pouco mais de se envolver emocionalmente, né? E eu tenho falado com o Mauro, né, sobre essas questões, que está muito engraçado, que às vezes eu me sinto cada vez mais ET mesmo, né, de perceber que eu não estou sentindo nada por determinadas coisas, né? Mas isso, num certo sentido, às vezes me incomoda um pouco, né? Então, por questões do meu trabalho, porque assim, a gente, Ishvara não nos deu uma situação que a gente não precisa trabalhar. Então, uma vez que a gente tem que trabalhar, e o meu trabalho como professora de yoga, às vezes eu vou em eventos, né? E dou a minha aula de yoga, procuro dentro da minha aula, eu nunca falo nada que seja contra o Dharma, é uma coisa que, assim, para trazer, para tentar pacificar a mente, eu tento colocar
essa questão bem clara, né? Ajudar o corpo pacificamente. Eu nunca coloco que a pessoa vai se iluminar com postura de yoga. Isso, pelo menos, eu já aprendi. Quer dizer, nunca fiz, né? Mas a questão, por exemplo, vamos supor, eu estava lá numa coisa de yoga, vem um outro professor e começa a dar uma outra prática, né? Lá, por exemplo, culto do feminino para melhorar, não sei o que lá. Então, vem um outro que faz um ritual para a pessoa ter isso ou aquilo. E aí, eu olho aquilo, né? Eu imediatamente, eu fico assim, né? Aquela sensação, né? Falei, nossa, assim, quanta coisa, assim, que eu sinto para mim, assim, né? Eu falo, nossa, quanta coisa inútil, né? Um monte de... As pessoas aprendendo a fazer um monte de coisas, né? Assim que, com o intuito de receber os seus anandinhas, né? Vamos dizer assim, mas, assim, eu não compartilho daquilo, né? Então, eu fico naquela situação, eu brinco com o Mário, falo, fico com cara de árvore, né? Cara de paisagem, né? Daí a pessoa vem falar comigo, que legal, olha, eu trouxe isso daqui, você pode usar para não sei o que, do feminino, não sei o que. Eu falo, ai, meu Deus, será que eu não sou mais mulher? Porque eu não sei, eu não sinto nada quando alguém fala isso. Eu devo estar com algum problema. Amor, eu ainda sou mulher, porque tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, né? Eu não tenho, gente, eu não consigo sentir nada, né? Mas eu não sei, é complicado isso. Acho que para a mulher é mais difícil, viu? Porque a gente fica nessa situação de que você parece uma pessoa, sei lá, muito estranha. E você, Luciana, o que você acha? Bom dia. Eu concordo com o que a Carmen falou. É mais difícil. Eu acredito que seja difícil porque quando a gente está aqui vamos dizer, na ignorância, né? Tem vários os papéis, como o senhor mencionou. E a mulher, ela é muito vista nesses papéis também, muito assim, maternal, de acolhimento. E realmente, quando você começa a olhar a realidade com o ensinamento, você passa uma coisa de que está se tornando uma pessoa fria, insensível, né? E isso é um pouco difícil mesmo. Aí a gente acaba tendo um jogo de cintura, como ela falou, faz um elogio aqui, uma risada, mas no fundo a gente sabe que esse não é o caminho mesmo, né? São ferramentas para buscar esse Ananda aqui fora, mas que a gente sabe que não vão resolver. Mas eu fico tocada também com essa questão, me incomoda às vezes um pouco, porque eu acho que o lado da compaixão, do amor ao próximo, ele é muito enraizado também, e aí desperta um certo sentimento de culpa às vezes. Eu acho que isso é até uma programação meio que do sistema, assim. Você tá querendo praticar e vem esse sentimento de culpa às vezes, né? Isso é uma coisa que eu sinto que atrapalha um pouco, professor. A maioria das pessoas que se dedicam muito a fazer o Dharma dos outros, né? Elas têm esse gatilho, né? Esse gancho, né? Essa culpa, né? Que inconscientemente ou subconsciente as compele a compensar essa culpa, né? Tentando resolver os outros, né? Ajudar os outros, etc, etc. Né? E muitas vezes elas não sabem que para ajudar os outros elas precisam de se resolver, se ajudar primeiro, né? Você não consegue realmente ajudar o outro, a menos que você tenha ajudado a você mesmo, né? Salve você mesmo e depois salve os outros, né? Aquela história quando a gente vai tomar um avião, né? Dizem assim, olha, em caso de algum pane, né? Algum acidente, vai cair essas máscaras e vai cair depois o salva-vidas, né? Aí elas falam, ó, primeira coisa que você tem que fazer é colocar o salva-vida você mesmo, a máscara e o salva-vida. Depois que você tiver feito isso, aí você pode ajudar outras pessoas a colocar o salva-vida também. Não comece a ajudar os outros sem primeiro, né, você se ajudar, né? Então, essa culpa quase sempre é o gatilho que move as pessoas nesta tendência, né, esse movimento de querer fazer o Dharma dos outros, salvar os outros. E é uma coisa que improdutiva do ponto de vista da elevação
né? Elevação espiritual pessoal, né? Do indivíduo, né? Há quem diga que não existe o caminho do serviço aos outros, né? Esse caminho do serviço aos outros, ele foi muito bem elaborado por um guru que eu curti muito, né? Quando eu estava ainda na Índia, naquele tempo que eu estava lá no norte da Índia com Papaji, né? Meher Baba, não sei se vocês ouviram falar de Meher Baba. Meher Baba um ser lindo, maravilhoso, né? que cresceu com uma sensibilidade, primeiro, né, a respeito do Criador, e segundo, a respeito dos seres humanos. E ele sempre que via as pessoas com dificuldade, eles tinham, com carência e dificuldade, né, ele tinha essa tendência natural de atenuar o sofrimento dos outros, porque para ele estava servindo a Deus, né? Então, aquele ali era um indivíduo, né, com a sensibilidade a respeito de Deus e dos seres vivos, né, que o movia a fazer isso, né? Só que ele era espiritualmente extremamente elevado, né? Não somente do ponto de vista do autoconhecimento, mas com poderes extrasensoriais, poderes psíquicos, né? Ele era um místico também de altíssimo nível, né? E ele, gradualmente, ele foi vivendo este movimento natural dele, que era genuíno. Não era motivado, né, originado de um gatilho de culpa, era simplesmente um sentimento de amor transbordante, de compaixão, de servir o outro, né, porque ele sentia que ele estava servindo o Criador, né? Então, em torno a ele se criou uma escola que foi muito bacana, e foi as pessoas que se atraíram do Meher Baba naquele tempo, nos anos 50, 60, né? Ela, 40, 50, 60, acho que ele faleceu nos anos 70, talvez. Elas tinham esta vasana, né? Essas vasanas de querer ajudar o outro, servir o outro, salvar o outro, né? E aos ensinamentos do Meher Baba e a vida de Meher Baba, eu vi algumas passagens que Meher Baba dizia que esse caminho é um caminho perigoso, você deve entrar no caminho do serviço aos outros, mas somente se você tiver um guru, entendeu? Que possa conduzir esse serviço, né, com um determinado espírito, com uma determinada compreensão, com uma determinada atitude, né? Então, ele conduzia essas pessoas, fazendo esse trabalho na Índia, ele viajava a Índia inteira a pé, servindo as pessoas, criando escolas, criando hospitais, né? Fazendo tantas coisas, inclusive a última peregrinagem, né, que ele passou na vida dele, foi viajar pela Índia com um grupo de pessoas dele, né, dos seus discípulos, para resgatar um monte de sages, um monte de yanis, um monte de pessoas autorrealizadas, mas que estavam em estados, né, estados espirituais alterados, né, com epifania, estados alterados de consciência humana, que as pessoas pensavam que fossem simplesmente loucas, porque elas acabavam negligenciando a sua estrutura física, né, e permaneciam naquele estado de bliss, de êxtase, né, abandonados, né, pela sociedade, como se elas fossem esses sadhus doidos que perderam a cabeça, né? Então, ele resgatou todos esses yanis, né, místicos, né, e trouxe para o ashram dele lá, um dos locais dele, e eles lavaram, alimentaram eles, entendeu? De modo que ele orientou todos esses, né, de modo que eles pudessem permanecer, né, mais ancorados nesta dimensão física, né, e interagindo, sem parecerem pessoas loucas, né? Então, essa tendência, né, voltando para o ponto, essa tendência, Luciana, ela é um pouco perigosa, porque muito frequentemente existe, sim, esse gancho, né, esse gatilho de culpa, né? O ser humano, ele nasce de uma ignorância monstruosa, né? E a ignorância nos traz de volta aqui, né?
essa busca pela satisfação, realização, completude, plenitude, através dos objetos, né, das experiências ao nosso redor. E quando a gente chega aqui, a gente já chega com uma carga de vássanas, né, todas elas permeadas por ressentimentos e culpas, entendeu? Culpas, né? Tem uma outra palavra, remorso, né? Remorso, culpa, esses conflitos emocionais, a gente já vem com eles, né? Do corpo causal, nosso corpo de vássanas, né? Aí a gente chega aqui, a gente encontra um meio ambiente que a sociedade como um todo, né? Que é toda ela estruturada em torno a essa ignorância, a esta auto-ignorância sem início, né? E ela vai começar a apontar para você, assim, tem um grande problema a respeito de você. Aí, se você começa a querer sair do samsara, aí as acusações são maiores ainda. Realmente você é um egoísta, entendeu? Você só pensa em você. Por isso que eu ouvi quando eu era jovem, que eu comecei a chutar, né? Chutar o balde, como a gente diz numa expressão, né? Você só pensa em você, isso e aquilo. Essa culpa, ela é impregnada, né, na nossa mente subconsciente muito forte, né? E eu tive que trabalhar muito isso, né, em diversos níveis, inclusive no início, a nível psicológico, terapêutico, né, para me livrar de tudo isso. Aí depois, quando o autoconhecimento chega na sua vida, você compreende que todos nós somos fundamentalmente inocentes, tá? Porque a gente nasce, né? Mas ainda assim nós temos um livre-arbítrio, uma capacidade de discernir, né? Discriminar e encontrar, mais ou menos, redirecionar nossas vidas fora dessa ignorância cósmica, entendeu? Esse livre-arbítrio precisa ser exercido até que a gente encontre essa força para sair do samsara, nadar contra essa corrente que diz você é pequeno, você é incompleto, você é limitado, você é inadequado, tem alguma coisa terrível com você. A cultura, né, elas alimentam esses conceitos porque você se sentindo pequeno, né, inadequado, né, deficiente, incompleto, etc., você é muito facilmente manipulado. Eu acho que qualquer pessoa inteligente compreende isso, né? Então, voltando para o ponto dessa questão, né, a gente tem que ficar de olho nesta vássana de culpa que ela existe em graus diferentes, né, em quase todos os seres humanos, né, se não todos realmente, tá? Carlos, você é muito bem-vindo, tá? Legal te ver. Fique aí à vontade de participar. Eu sei que você é novo no grupo, você no início, antes de você passar pelos avisos, né, as postagens que existem na seção dos avisos, né, é recomendável que a gente assista passivamente às aulas. Mas se você tiver alguma coisa, né, que você considere relevante para colocar, né, como uma questão, ou até mesmo compartilhar alguma coisa, eu te dou a permissão também, né, como exceção aqui, tá? Eu estou com um problema aqui, Carlos, você não sabe, eu tenho 2 laptops, um eu coloco diante a mim com o texto, e ele congelou num processo aqui de atualização, e eu estou com aquela tela azul ainda, dizendo para mim não fazer nada, não desligar o computador, esperar que ele vai reaviar, né, o computador quando ele terminar a colheita de informações sobre o erro, né? Não sei o que pensar disso. Então, por isso nós estamos fazendo uma sessão de perguntas e respostas, que eu digo, né, se as pessoas não tiverem questões ou dúvidas, que apresentem as suas confirmações, as suas certezas, né? Eu não tenho dúvida, mas eu tenho uma convicção, eu tenho uma compreensão importante que, de certo modo, já me libertou, né? Já transformou a minha vida, né? Algumas compreensões que foram bem internalizadas, digeridas, processadas, né? Então, a nossa sessão aqui é aberta para a participação de vocês, né? O que não é comum nas classes de Vedanta, né? Embora nós tenhamos momentos, né? Momentos onde todos vocês se sentem livres de levantar o braço
para interagir com o professor, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa que alguém queira dizer aí. Professor, tudo bem? Sim, Mauro. Então, a gente está falando sobre essa questão do karma, do dharma, etc., né? Aí tem aquela questão da família, né? Por exemplo, no meu caso aqui, né? No nosso caso aqui, os pais idosos, cada vez mais dependentes, né? Da gente, cada vez mais necessitados, né? E aí eu pergunto, isso também não faria parte do dharma, do meu dharma, de ajudar eles? Porque é complicado, às vezes até assim, a gente não consegue assistir às aulas, às vezes precisamos sair para ver o que está acontecendo, etc. Então, como é que fica? Isso também não é parte do meu dharma, então, ajudar os pais idosos, né? Naturalmente. Veja bem, o Dharma, o nosso Swadharma, o nosso Dharma é muito, a nível mais tradicional, dentro do Vedanta, dentro dos ensinamentos védicos, ele se refere mais aos papéis que nós temos que precisam ser respeitados, né? Então, por exemplo, se você tem um filho, uma filha, e ela ainda requer a sua assistência, né? Então, você não pode, né? Você até pode, né? Mas você tem que estar muito preparado para dizer, não, eu vou simplesmente deixar este Dharma para outras pessoas. Ishvara vai colocar uma outra pessoa para cuidar da minha filha ou do meu filho, ok? Desde que você possa sair de tudo isso sem nenhum conflito. Mas aí você tem que ser uma pessoa muito, muito elevada espiritualmente, como foi o caso do Ramana Maharaj. Ramana Maharaj, como eu muito frequentemente cito, né? Ele na idade de 16, 17 anos, ele simplesmente abandonou a escola, deixou uma notinha pequena para os pais, dizendo assim, olha, não me procurem porque eu estou caminhando de volta ao meu pai real, que é o Lord Shiva. E ele foi lá para aquelas montanhas de Arunachala, né? Então, ele não teve nenhum conflito, porque foi uma chamada profunda, né, da alma mesmo, né, do ser, dizendo, não, abandone tudo. Então, imagina uma outra pessoa a fazer um movimento desse, né, deixar uma notinha para os pais, dizendo, estou indo para os meus pais, para o meu pai real, né, a minha mãe real, não me procurem, entendeu? Está tudo ótimo comigo, etc. Qualquer ser humano, né, que não fosse elevado àquele nível, Mauro, estaria em conflito de culpa, naturalmente, né? Então, às vezes, a gente pode, mas você tem que estar realmente pronto para fazer isso. Eu já citei esses exemplos algumas vezes. No tempo de Osho Rajneesh, muitos de nós negligenciamos, né, a níveis diferentes, alguns deles muito alto, né, como uma amiga nossa, que abandonou os 2 filhos com o pai e foi para a Índia e falou assim, não, isso é mais importante para mim do que, entendeu? O pai vai segurar a onda, deixou a batata quente na mão de um pai despreparado, né? E, naturalmente, ela sofreu muitos conflitos de remorso e culpa, né? Então, a gente tem que saber, né? E dentro da gente, a gente tem essa dimensão. Então, vocês não têm filhos, né? Mas você tem os pais. Esse é um outro papel importante, né? Porque os pais, quando eles não têm realmente ninguém que possa cuidar deles, quando eles não têm recursos econômicos, né? Então, o papel do filho é realmente amparar o pai na velhice, né? Essa é a estrutura social dos tempos passados. Agora, o mundo está mudando, né? E já existem outras propostas, né? Nos Estados Unidos existem essas casas de idosos e os pais nem mais contam com os filhos, eles contam o quê? De economizar, 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 economizar. Nos Estados Unidos eles dizem, eu tenho que pagar a minha casa porque no final, os últimos 10, 20 anos, eu tenho que vender essa casa para pagar, né, um espacinho numa dessas casas de idosos, né, que às vezes nem dá o dinheiro, porque tem outras despesas médicas, etc. Então, é uma estrutura diferente. Mas, em geral, no Brasil, por exemplo, onde as pessoas, o sentido de família é mais forte, né, cabe a nós, né, ampararmos, né, cuidarmos
dos idosos, né? Desde que não seja uma coisa realmente clara, né? Uma coisa transparente, né? Porque ali também os pais eles sabem dos ganchos de culpa dos filhos, né? E às vezes eles exploram os filhos. Eles fazem aquelas chantagens emocionais, né? Aí o filho fica todo confuso, a filha fica toda confusa, assim, oh meu Deus, o que é o meu dharma aqui, entendeu? Então você tem que ser claro o suficiente para compreender, né? Para não cair nessas chantagens emocionais de simplesmente fazer o seu swadharma, mas sem sacrificar o seu swadharma mais elevado. Qual é o seu swadharma mais elevado? É a busca pelo autoconhecimento e a libertação desta roda do samsara, né? Este é o swadharma mais elevado do ser humano. Então, eu tenho este swadharma, eu tenho este outro dharma como filho, mas eu não posso sacrificar esse swadharma, eu tenho que encontrar um modo de conciliar esses dois dharmas, tá? Então, fica esperto, os pais não vão compreender isso, você não pode tentar ensinar Vedanta para eles, né? Mas você pode dar umas palmadinhas nele e dizer, para de fazer chantagem emocional, senão eu vou deixar você sozinho. Entendeu? Aí eles se tocam, né? Mesmo que eles possam chorar um pouco, né? Mas aí eles se tocam. Não vou cair nessa de chantagem. Eu tenho também a minha vida pela frente, entendeu? Eu coloco, às vezes, nesses termos. Teve um período que eu contemplei que talvez eu tivesse que voltar para o Brasil para cuidar do meu pai, né? E eu estava identificando que tinha alguns sentimentos de culpa ali, né? de uma responsabilidade culposa, né? Porque eu abandonei os meus pais quando eu era muito jovem, né? Para me tornar às vezes eu falo, um hippie espiritual, né? Um vagabundo espiritual, ou um buscador espiritual, né? Abandonei profissão, família, etc. Eles ficaram desesperados, né? Então, de repente, eu tenho que voltar e cuidar do meu pai. Meu pai, com 92 anos, ele já viveu a vida dele. A mente dele já está mais para lá do que para cá, né? Então, se eu naquela época eu estava como um buscador buscando, né, o autoconhecimento, então eu vou sacrificar esta minha busca, que é a busca mais elevada, para cuidar de uma pessoa que já viveu 85 anos ou 80 anos, entendeu? E que já, né? Então eu falo, não, eu tenho que colocar tudo isso na balança, né? A minha busca, os meus valores pessoais, né? E o meu dharma, o meu swadharma e o dharma, que é o meu papel de filho, né? Então, no meu caso, a minha sorte é que meu irmão, muito próximo do meu pai, porque eu deixei o Brasil muito cedo, né? E meu irmão ficou ali sempre, os dois irmãos, um deles faleceu, né? Ficaram sempre ali mais próximos do pai, resolvendo as encrencas que o pai criava. E ele faz encrencas pesadas até hoje, com 92 anos, né? E eu estou aqui, eu vim me esconder no exterior de Goiás para ficar um pouco distante de todos esses karmas, né? Não foi o motivo, não, estou brincando. Tá bom, obrigado. Fica, cuidado com essas chantagens emocionais dos veinhos, né? E quando você ficar velho, Mauro, não faz chantagem emocional com os outros, não, tá? Seja realmente um Yanni, claro, né? E assuma a responsabilidade sobre a sua vida. E, Henrique? Oi, oi, Arlindo. Não, eu queria colocar um depoimento. Foi colocado aí, eu tenho uma filha também especial, né? E ela requer que praticamente cuidado 24 horas, né? Ou seja, para as necessidades básicas, né? Etc, etc. Mas eu não vejo isso como um problema, todo o contrário. Isso é uma forma para mim, eu vejo isso como uma forma de prática, né? É uma prática, né? De vários ensinamentos do Vedanta. E outra coisa, eu não vejo uma diferença entre os ensinamentos e o que é a vida. A vida, para mim, é uma só, né? Eu acho que no primeiro momento também, em algum momento, eu passei por essa fase de separar as coisas. E eu percebi que não existe separação.
Ou seja, a vida é uma só. E os ensinamentos fazem parte, e a prática dos ensinamentos fazem parte da vida. A vida está justamente para isso, né? Ou seja, eu não vejo essa dicotomia, né? Eu acho que às vezes a gente cai no primeiro momento essa questão, né, de afastar ou não afastar. Eu acho que a gente pelo menos para mim, eu acho que quando eu me envolvi com a vida, realmente com a vida e com tudo o que está acontecendo comigo é quando eu realmente comecei a progressar, né? Essa é uma percepção. Por outro lado, quando a gente se diz também que foi colocado preocupação com os outros, eu me lembro, também é uma percepção que eu tive, é o seguinte, que não existem outros, é só você com você. Agora, os relacionamentos, se a gente está em harmonia com a gente, os relacionamentos com os outros acontecem, né, de uma forma natural, sem contradições, sem culpa, e naturalmente a gente sabe o que tem que ser feito ou não, né? E não existe isso, né? Existe me lembro agora de que existe um negócio zen budista que o discípulo pergunta para o mestre como que eu tenho que agir com os outros. E o mestre responde, que outros? Né? Então, eu só queria deixar esse meu depoimento, né? Eu acho que o envolvimento com a vida é fundamental, pelo menos no meu caso, na minha experiência, fez toda a diferença. Quando eu realmente entendi que o problema está em mim e que eu tenho que me envolver com a vida e eu acho que esse é o meu depoimento que eu queria deixar aí para os colegas, né? Espero que tenha servido de alguma coisa. Sim, muito bacana, muito bem colocado, diversas passagens, né? Não existe conflito, né? Quando você está bem sido, né? Nesse conhecimento espiritual, né? Você já não vê o outro como um problema, né? Já não é tanto, muito embora, né? A gente tenha sempre o discernimento e a capacidade de escolha, né? Se eu vou participar de um ambiente mais tóxico, né? Ou se eu preciso realmente participar das tóxicas, porque no final das contas, Henrique, tudo no campo, né? Tudo em mídia impacta o restante, né? Tudo aquilo que existe, todas as energias no campo, elas impactam as outras energias também, né? Então, às vezes a gente tem que, né? As descrições que eu disse do Yanni, naturalmente, né? Por motivos diversos, né? Principalmente se o papel do Yanni já não for mais aquele de trabalhar para prover, né? Para suprir as necessidades da família, etc. Mas ele é uma pessoa mais, né? Para o lado do aposentado, digamos assim, e principalmente se ele for uma pessoa, né, designada pelo Lorde para compartilhar esses ensinamentos, né? Então, dependendo desses papéis, né? O Yanni ele pode se manter menos envolvido com a vida, mas você fez um depoimento bacana, né? Que apesar do seu envolvimento com a vida, né? Através do seu trabalho, da sua profissão e através da sua situação de família, né? Que para muitos seria uma tragédia, você conseguiu converter a situação, né? Da sua filha especial, que requer muitas atenções, né? Numa possibilidade de colocar, né, o seu crescimento para o teste, né? E ver, não, eu estou fazendo um serviço importante, né? Isso não é um peso, né? Existem diversas passagens, né? Diversas analogias do exemplo, né? Numa outra, você citou uma outra é a pessoa que está carregando, né? Uma família viajando e tem essa pessoa jovem carregando a irmã mais jovem, né? Uma pessoa já adulta carregando mas digamos assim, uma pessoa de 15, 16 anos carregando uma criancinha de 2 ou 3 anos nas costas, né? Por qualquer motivo. A pessoa que observa aquilo diz, isso parece ser um peso muito grande, né? Ela falou, não é peso não, é minha irmã, né? Então, a gente vai ver, né? A nossa atitude a respeito, né? do nosso Parabhada Karma, né? Do que precisa ser feito, que vai determinar o modo qual eu vou
vou viver a minha vida, né, apreciando, curtindo, né, com alegria e com disposição para servir mesmo, né, para fazer os nossos papéis no melhor modo dentro de nossas possibilidades, né? Muito legal o seu depoimento, sem dúvida. Isso é o Karma Yoga aplicado, né? O Henrique falou também assim, não existe essa dicotomia entre a teoria e a prática, porque quando você então, não existe essa dicotomia entre o conhecimento, né, o ensinamento e a minha vida. Então, isso é muito importante quando a gente já chega no ponto de viver em harmonia, em alinhamento com os conhecimentos. Significa que os conhecimentos foram devidamente internalizados, né, assimilados e internalizados, né? O que é o teste, né, do Bhagavad Gita, né, pelo menos o capítulo 2, uma parte do capítulo 3, né, que vai tratar muito do Karma Yoga no capítulo 3. Olha aqui o meu computador voltando. Então, quando a gente vê que a gente estuda, e no final das contas a gente continua lutando e brigando com a vida, né? Às vezes eu falo, né, para algumas pessoas, pare de brigar com o Ishvara, né? Você não compreendeu ainda que ele está devolvendo para você o seu Prarabdha Karma, né? Está devolvendo para você os resultados, né, do seu processo, né, processo de elevação, de crescimento, de processamento de vasanas, de karma, está simplesmente devolvendo para você o seu material, para você trabalhar, é uma escola, né? Para de brigar, né? E aí a gente vê, né, onde nós estamos nesse processo. E nos leva a uma outra questão. Quando as coisas ocorrem do modo que elas ocorrem, e se eu começo a brigar, ficar zangado com Deus, isso e aquilo, eu estava falando com um amigo que me falou isso no outro dia. Não, no início eu fiquei muito chateado, zangado, bravo, etc., mas depois eu fui relaxando. Então, se a gente começa a brigar, reagir, não aceitar, né, os acidentes, né, as coisas que ocorrem, né, o que que isso denota, né? O que isso denota? Denota que a gente não realmente assimilou, né, e internalizou esses ensinamentos do Karma Yoga a respeito do fato de que o Prarabdha Karma é uma equação, né? É derivada de uma equação extremamente complexa que envolve uma infinidade de fatores, né? Além das minhas ações, né? Os resultados envolvem uma infinidade. Eu costumo dizer que a equação do Karma Yoga é uma equação extremamente complexa que somente Ishvara a compreende. É por isso que somente Ishvara tem a capacidade de nos conceder o nosso Prarabdha Karma, sem nenhum erro, né? Sem nenhum erro. É exatamente o que nós precisamos, né? É desenhado sob medida para cada alma individual, né? Então, essas reações negativas que nós temos a respeito do que né, dos nossos karmas, né, circunstanciais, elas vão ser indicadores importantíssimos para a gente compreender aonde nos encontramos neste processo. Então, se a gente esperneia e fica bravo com Ishvara, né, significa o quê? Que, né, o ensinamento não foi ainda devidamente internalizado e digerido, né? Senão, o que determina este... Então, o que determina, qual é o problema, o que me impede de aceitar com equanimidade as dificuldades, as dores, as adversidades, né, do meu karma circunstancial, né? Se eu compreendi profundamente que isso não está dentro do meu controle, né, porque é a infinidade de fatores, né, outro de compreender o Criador, o Ishvara, como Daiva, a totalidade de todos os fatores através dos quais o nosso Prarabdha Karma nos é entregue, né? Então, se eu estou lutando, eu não assimilei devidamente esse conhecimento. Então, no final das contas, o Vedanta nada mais é do que o caminho da compreensão, né? Então, se existe uma dicotomia, se existe uma contradição entre o meu conhecimento e a minha vida, significa que os ensinamentos não foram devidamente
compreendidos e internalizados, né? A tendência ignorante vai ser de dar chilique, né? Quando as coisas não vão do modo que eu quero, como quero, quando eu quero, a gente vai dar um chilique, né? Essa é a ignorância sem início, né? Então, a gente precisa de internalizar esses conhecimentos até que eles estejam ali trabalhando para a gente, sem que a gente precise fazer um esforço. Eles estão sempre ali às nossas disposições, produzindo o quê? Essa despaixão, esse vairagya, essa indiferença, essa equanimidade, porque eu assimilei o conhecimento, entendeu? E o conhecimento agora está neutralizando essa ignorância sem início, que é eu quero o que eu quero, quando eu quero, do modo que eu quero, né? Então, a importância do Karma Yoga é monstruosa para poder criar essa base, né, na qual a mente do indivíduo fica livre dessas perturbações sempre que eu não obtenho o que eu realmente quero, né? Ou eu não consigo afastar o que eu não quero, né? Parece simples, são coisas que todos nós já ouvimos falar. Talvez algumas pessoas não estejam participando mais dos nossos grupos, né, do Bhagavad Gita, porque antes a participação era bem maior, porque eles se acham já graduados no Bhagavad Gita, mas aí a gente tem que ver se a pessoa ainda reage negativamente, né, aos acontecimentos da vida, né? Qual é a tragédia maior da vida? É amanhã a gente receber um diagnóstico, não, você tem uma doença terminal, você tem 2 meses de vida, né? E aí? Existe teste mais profundo do que esse? Né? Existe teste mais, né? Pá! E agora, vamos ver, você é um Jnani, você tem o autoconhecimento, você estudou as escrituras, vamos ver agora você reage, né? Tá. Então, a gente precisa de assimilar esse conhecimento num nível tão profundo que ele possa, né, se não neutralizar esta dor da temporalidade imposta por Maya a todos os seres vivos, né? Se não neutralizar ou cancelar, pelo menos minimizar, né? Atenuar esta dor decorrente desta ignorância, né? Profundamente arraigada na psique humana, que é, eu sou esse corpo, e esse corpo não pode morrer, né? O Bhagavad Gita é uma escritura maravilhosa e a gente vai entrar um pouco nela nesse pouco de tempo que nos resta aqui, porque o meu computador voltou, basta que o Marcelo me diga onde nós estamos, é verso? É o 55. Mas é a segunda parte do 55 e 56 ou 54 e 55? Não, 54 e 55. O senhor respondeu, Arjuna, satisfeito em si mesmo, por si mesmo, quando alguém desiste de todos os desejos obtidos na mente, então ele é um homem firme neste conhecimento, né? Ela é uma mulher firme, é um ser vivo. Então, este é o nosso verso, né? Isso aqui foi em relação à questão do verso anterior, que foi a questão de Arjuna. Arjuna voltou a falar nesse diálogo com Krishna, né? E ele perguntou qual é a descrição, como o indivíduo reage, como ele fala, como ele caminha, como ele responde, né? O indivíduo que realmente internalizou esses conhecimentos, né? Como ele anda, né? Toda aquela ideia de que o comportamento, né? As ações, o tipo de fala, né? Isso determina é um indicador do Jnana. E não é, né? Como a gente sabe, né? Mas nós vimos isso, né? Aí no verso 55, o Lord Krishna responde dizendo, em vez de dizer ele faz isso e não faz aquilo, né? Ele se comporta assim, mas não se comporta assado, né? Em vez de ser like essa é a lista de comportamento de um Jnani, ok? Então você mantém essa lista de 875 aspectos, né? E memoriza ela e fica olhando para os outros para julgar se o Siden é um Jnani ou se não é um Jnani, se a Carmen é um Jnani ou não é um Jnani, né? Não, ele simplesmente responde no estilo dos sábios, né? Espirituais, ele fala, Arjuna, satisfeito em si mesmo e por si mesmo, né? Ele é satisfeito por si mesmo, em si mesmo, porque ele realizou
a única fonte de realmente segurança e satisfação. Portanto, ele está satisfeito e ele não depende dos objetos como veículo, né? Como meio de satisfação. É satisfeito por si mesmo, por quê? Porque ele desiste dos desejos na medida que os desejos surgem na mente, porque os desejos são declarações de insuficiência, declarações de carência, né? Eu me torno, né, escravo dessas ideias maravilhosas, auto-insultantes, auto-limitantes, que me dizem, me ame, eu preciso de alguém, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ele simplesmente, mesmo que esses desejos eles obtenham na mente, ele faz o quê? Ele desiste, deliberadamente ele desiste, até que automaticamente esses desejos nem mais surjam na mente consciente do Yanni, né? Então, se diz que esse é um homem de conhecimento claro e firme, ele é estabelecido, né, no autoconhecimento. Então, um modo muito indireto de descrever o comportamento do Yanni. Qual é o comportamento do Yanni? Ele simplesmente é equilibrado, ele é equânime, ele desiste dos desejos, né? E ele é satisfeito sem consumir objetos de desejo. Vocês já viram alguma pessoa que é satisfeita sem depender do consumo de objetos de desejo? É a melhor descrição do Yanni. Ele é satisfeito por si, com si mesmo, né? Porque ele realizou a sua real natureza como essa fonte, né, de satisfação e segurança, que é a consciência e existência, né? Não dual, uma sem nada além de si, né? Então, este foi o verso 55, que nós fomos descendo nele, né? Até chegarmos... Eu acho que eu já passei. É assim, presta atenção. Tem um verso, 55. Okay. Quantos parágrafos após? O 7º parágrafo abaixo do verso. Iniciando assim. Ok, vou procurar esse tal do assim. Então, o verso vem, depois um parágrafo... Assim em relação aos sádanas. É o 7º parágrafo abaixo. O anterior é 2 porções, está vendo? 2 porções, 2 pontos. É o 6º. Ah, sim, 2 porções. Ok. Agora. É o de baixo. Ok. Então, sempre, né, só para fazer uma conexão, né, um embasamento aqui, o Swami, né, ele está explicando, né, que essa observação não deve servir para que a gente julgue os outros, para ver quem que é Yanni, quem que não é Yanni, quem está estabelecido, quem já não engaja, né, os desejos e as aversões que ocorrem na mente, né, mas é simplesmente para que a gente possa observar a que ponto nós nos encontramos, né, até que ponto esse conhecimento é realmente bem estabelecido, né? Aí ele diz que algumas pessoas voltam para ele e dizem assim, Swamiji, como eu posso saber se eu me tornei um Yanni ou se não? Né? Eu posso, se eu sou um Yanni, então eu posso parar de assistir às aulas do Gita, né? Então, o modo melhor para a gente saber se nós somos um Yanni, né, para aquelas pessoas, né, que têm um companheiro, uma mulher, um marido, etc., é perguntar aos nossos companheiros, né? Se você quiser saber se eu sou um Yanni, realmente, pergunta à sua esposa, pergunta ao seu marido. Ninguém é melhor do que ela para saber, né, o quanto iluminado, né, a Luciana seja, né? Ok. Então, a história do certificado, né? Então, nada disso. É simplesmente para a gente observar o nosso nível de assimilação, né, e internalização. Aí, nesse ponto mesmo, deste verso, né, ele dá uma indicação muito interessante, Krishna, né? Ele queria
A Júlia queria que ele descrevesse como o Yannis se comporta, se move, fala, etc, etc. Ele fala simplesmente de um modo, né, mais profundo. Ele diz, ele se comporta de modo satisfeito com si mesmo. Em outras palavras, ele é uma pessoa alegre, feliz, satisfeita, né? E ele já apresenta qual é a sadhana, uma sadhana muito profunda e muito difícil de ser praticada, né? Por isso que quase ninguém prescreve essa sadhana, né? Porque é uma sadhana muito sutil, né? É a sadhana de desistir dos desejos na medida que eles surgem, aquelas vozezinhas, né? Que muitas vezes elas são, né, tão sutis que a gente nem mesmo percebe, que começa a dizer, não, mas se você, agora que você tem esse conhecimento, mas se você também, né, obtiver isso e aquilo, se você puder, né, uma situação aqui, uma pessoa ali, se você vai obter, né, esses objetos de desejo, o seu Ananda vai ser amplificado, né? Então, o indivíduo que começa a desistir, ele está já neste âmbito da sadhana. Qual é a sadhana recomendada para um indivíduo que quer realmente ser ou se tornar ou se estabelecer neste autoconhecimento firme e claro, né? Ele vai simplesmente desenvolvendo uma discriminação extremamente sutil, né? Um sattva guna que permite a ele perceber os desejos e aversões na medida que eles surgem na mente consciente, eles são depositados, residem no corpo causal, eles aparecem, né, que em outra linguagem, na mente subconsciente, eles aparecem, né, como essas ideias, muitas vezes muito atraentes, né, mas, na verdade, é sempre, né, ideias que são autolimitantes, porque elas sempre dizem, né, não, você acredita que você é completo, sim, satisfeito, mas vamos adicionar um pouco mais de Ananda, né? Vamos arrumar um relacionamento novo, né? Vamos arrumar um marido novo, vamos arrumar um emprego novo, uma casa nova, né? Um carro novo, né? Qualquer que seja o objeto de desejo, seja ele mais denso ou mais sutil, né? Então, esses desejos, esses medos que surgem na mente, né? Eles precisam ser filtrados, como frequentemente eu digo. Mas a mente precisa estar muito, muito sutilizada, porque esses desejos, eles são muito sutis. Eles aparecem quase como uma coceirinha, né? Aí, quando a gente vê, ele tomou conta da gente, né? E a gente está, né, agindo segundo eles, né? A gente está movido por esses desejos, que eles começam como uma tendência muito ligeirinha, muito leve, né? Quase que subconsciente, mas aí ele vai crescendo, aí ele ganha a energia, né? A força, né? De inércia, e aí eles nos compelem ao corre-corre do samsara, né? Correr para ver, manter ou evitar, né? Então, este corre-corre para tentar controlar o campo é a fonte, né, de insatisfação e dor, né? Chamado o samsara, essa condição psicológica chamada samsara. Então, o Lord Krishna apresenta nesta fase aqui, né, a sadhana, que é desistir, né? Agora, imagine o quanto o indivíduo deve estar, né, é difícil usar a palavra para isso. Se você dizer presente, né, a gente começa a imaginar que o indivíduo tem que praticar a presença, né? A mente do indivíduo tem que estar tão sutil, né? Deve estar tão, né, a discriminação tão aguçada, né, de imediatamente ele identifica e diz assim, não, isso vai dar encrenca novamente, né? Não, mas isso e aquilo, aquelas vozes, não, vai ser legal, né? Você também é humano, isso e aquilo, não, vai dar encrenca, né? Eu vou simplesmente evitar mais encrenca. Estávamos em Lucknow com o Papaji, né? E o Papaji tinha uma pessoa que era um brasileiro de São Paulo, né? Um cara bonitão, alto, né? De São Paulo, que era um dos cuidadores de Papaji. Ele e tinha uma mulher indiana, que eram os mais próximos de Papaji, porque moravam na casa do Papaji, cuidando de Papaji, né? E ele era um devoto de Papaji já há muito tempo. Quando o Papaji começou a ficar
famoso, aí nós, né, a turma do Osho Rajneesh, começamos a chegar, né, lá em Lucknow. E aí, passados os anos, esse devoto de Papaji se apaixonou por uma menina, né? Apaixonou por uma estrangeira também que apareceu lá. Tá? E aí, ele, né, tão íntimo de Papaji, né, ele falou, Papaji, eu estou apaixonado e eu estou pensando o que eu vou fazer, porque o impulso aqui é de deixar essa situação aqui e sair pelo mundo com a paixão da minha vida, né? E o Papaji, eu sei porque esse cara era brasileiro e ele me confidenciava algumas coisas a respeito dos bastidores, aquilo que existia por trás dos bastidores, lá dentro da casa de Papaji. E ele me disse que o Papaji imediatamente falou assim, ó, não faça isso porque vai dar encrenca, né? Você está aqui, né, experimentando um karma, né? Um karma privilegiado, né, neste ambiente, servindo o guru, cuidando do guru, né? Então, o meu conselho é não embarque nessa, não embarque nessa. Mas aí, naturalmente, né, o cara, que eu esqueci o nome dele, ele estava apaixonado, né? Quando a gente se apaixona, a gente fica literalmente intoxicado, e aquela toxina, ela abala, ela compromete a nossa discriminação e discernimento, né? E aí ele voltou para mim e dizia, porque o Papaji é ciumento, é isso, é aquilo, blá. Ele veio com algumas críticas a respeito do Papaji, dizendo que o Papaji era muito ciumento, né? Tudo bem, né? Eu não levei muito em conta aquilo, né? Porque alguma coisa dentro de mim dizia que, ó, essa realmente é abandonar uma situação por uma aventura de amor que eu já, após ter passado por diversas delas, eu sabia que, às vezes, é um barco furado, né? É um barco furado. Como o Papaji costumava dizer, se você se agarrar, se aganchar em qualquer coisa, qualquer objeto que esteja em constante mudança, esse objeto vai te dar uma mordida no final, né? Em analogia, né? Usando uma metáfora, né? Então, ele embarcou, deixou aquela situação, pegou a paixão da sua vida e saiu pelo mundo e nunca mais soube notícia dele, mas eu tenho certeza que ele deve ter passado por muita encrenca. Talvez esteja vivendo com o amor da vida dele até hoje, mas ele deve ter passado por muita encrenca, inevitavelmente, né? E tomara que esse relacionamento tenha ajudado a ele a crescer, porque, afinal de contas, a vida e os relacionamentos que a vida nos propõe fazem parte dessa escola, né? Ishwara é o grande professor, né? A vida, os Parabhadakarmas, as situações também servem o propósito de nos ajudar, mas a gente sabe que a mente, né, intoxicada pela paixão, pela desilusão, pela ilusão, ela tem dificuldade de extrair, né, os aprendizados, né, através das experiências da vida. Não é assim, Celiane? É por isso que a gente precisa estar associado às escrituras, né? Porque aí a gente vai desenvolvendo a discriminação, a capacidade de realmente extrair, né, maturidade, conhecimento, né, e sabedoria, aprendizagem, através das interações, principalmente com os outros seres vivos, né? Principalmente relacionamentos íntimos, né? Mas isso é só uma historinha paralela? Deixa eu ver se eu chego no ponto aqui. Uma parte, então, nesta porção, Krishna discute um outro tópico importante do Gita, que é a sadhana a ser praticada para que você se torne um jnani, né? São duas porções. Uma parte são os traços naturais de uma pessoa que já se tornou um jnani, e a segunda parte são quais são as disciplinas ou sadhanas a serem praticadas para você se tornar um jnani, né? Então, ele está dividindo isso em duas categorias, né? São os traços naturais. Como é que é o jnani? É aquele que é feliz por si, em si mesmo, e ele é feliz porque ele aprendeu a renunciar, ou como diz aqui na passagem do verso, né? Ele desiste, né, desses pensamentos, né, desses desejos e aversões que são uma grande fonte, né, de encrenca, né, e perturbação mental e emocional.
Então, uma parte são os traços naturais de um Jnana e a outra são as disciplinas e as práticas para que nós possamos nos tornar firme como um Jnana, né? Assim, em relação às sadhanas, eu tenho que lhe apresentar uma nota, porque o Lord Krishna não discute detalhadamente todas as sadhanas importantes, mas ele discute apenas algumas das sadhanas, das práticas, né? Agora eu lembrei onde nós terminamos, e essa é uma passagem muito bonita desse texto. A gente não tem muito tempo, mas eu vou dar uma andada para frente aqui. Então, ele já deu a entender que todo mundo tem que passar pelo Karma Yoga e Jnana Yoga, não existe escolha. Agora, este Jnana Yoga pelo qual uma pessoa tem que passar é apresentado em 3 estágios nas escrituras. Jnana Yoga consiste de 3 estágios, né? O primeiro estágio é chamado Shravana, isso não é novo para vocês, a maioria de vocês, talvez para o Carlos. Então, Shravana é o primeiro estágio, nós temos que expor as nossas mentes a essas escrituras que nos foram reveladas, né? Então, nós vamos expor, nós vamos ouvir. As escrituras dizem que o primeiro estágio é ouvir, que é diferente de simplesmente ler, né? Você vai ouvir. Então, significa que você está ouvindo a exposição dessas revelações de uma pessoa, e essa pessoa precisa ser um professor ou um guru, alguém que também tenha ouvido e que tenha se beneficiado, se estabelecido, né, através desses conhecimentos em sua real natureza. Ele é um Jnana, ele é estabelecido, e nós precisamos de dar continuidade nesta Sampradaya, que é a Sampradaya de guru, discípulos que se tornam gurus e que venham a beneficiar outros discípulos, né? Então, esta é a Sampradaya Paramparam, né? Significa receber o ensino das escrituras, significa que o autoestudo, o autodidatismo é perigoso, né? Perigoso por quê? Do mesmo modo que nós vimos antes, né, a discriminação, né, sem a ajuda de um professor que realmente desdobra o real significado dessas escrituras, né, ela é sujeita a interpretações distorcidas devido aos nossos vasanas, né, aos nossos viés, né, as nossas tendências. A gente quer ver o que a gente quer ver, no início a gente vai ouvindo, né? E a gente quer, não, essa parte eu não gosto. Por quê? Porque não está em harmonia com o meu programa espiritual, meu condicionamento. Não, isso aqui eu não gosto. Por quê? Porque é natural. O indivíduo ele quer ouvir e ele vai rejeitar aquilo que não se encaixa no meu programa espiritual, no meu condicionamento espiritual. Mas se o meu condicionamento espiritual ainda não me resolveu, e se eu vou rejeitar o que não se encaixa no meu condicionamento espiritual, então eu vou ficar paralisado, reforçando a mesma minha compreensão, que eu estou aceitando o que é em harmonia com o que eu já sei e rejeitando aquilo que não é em harmonia com as minhas noções espirituais, né? Portanto, a ideia aqui é ouvir, né? Ouvir a exposição de um professor ao invés de tentar interpretar as escrituras sozinhos, né? Caso contrário, eu vou incorrer em diversas interpretações errôneas, né? Este recebimento, né, essa recepção, essa qualidade de ouvir esses ensinamentos vai revelar a minha verdadeira natureza. A escritura e o guru são como um espelho, essa é uma analogia muito bacana. O Vedanta é um espelho constituído por palavras que formam frases, que formam conceitos, que no final das contas vão refletir para o indivíduo aquilo que ele realmente é, que é Satchitananda, existência, consciência de natureza ilimitada. Então, é um espelho, né? Então, isso é o que vai despertar, vai revelar para o indivíduo, e a presença do guru é quase que invariavelmente indispensável. Ok. Então nós estamos falando sobre o Shravana, né? O Shravana nós conhecemos bem, que é o primeiro estágio do Vedanta. Nós passamos por Karma, Dharma, Upasana Yoga, aí nós estamos entrando no Vedanta. O Vedanta é simplesmente Shravana, Manana, Nididhyasana, né?
é ouvir atentamente a exposição vinda de um professor, aí depois a contemplação, reflexão e a assimilação. E como eu digo frequentemente, não existem linhas precisas entre Shravana, Manana e Nididhyasana, ok? Então, eu estou recebendo esses ensinamentos, né? Não é uma questão de fé nos ensinamentos, não é uma questão de fé cega, né? De crença, de credo. Eu tenho que contemplar gradualmente e assimilar esses conhecimentos, e as minhas dúvidas e suspeitas precisam ser resolvidas com a ajuda do professor, né? Um outro motivo para que a gente compreenda, né, a importância do professor. A gente precisa compreender claramente essa lógica apresentada pelo Vedanta. Ok. Você pode enganar todo mundo, exceto o seu intelecto. Se a gente ouve os ensinamentos superficialmente e a gente, não, para mim basta a compreensão intelectual, né? Não importa que eu tenha algumas suspeitas e dúvidas, né? E não esteja realmente convencido, essas dúvidas eu vou empurrar elas debaixo do tapete, né? Debaixo do tapete. E me declaro já uma pessoa convencida, né, de que eu sou Brahman, eu sou Satchitananda. Não, eu entendi, eu gosto das coisas rápidas, eu sou fã do caminho direto, né, eu não gosto do Gita, eu gosto realmente do Jnana Yoga final, dos Upanishads. Eu ouvi dizer que eu sou livre, independente, né, e infinitamente não limitada, é tudo isso que eu preciso saber, né, eu tenho as minhas dúvidas, mas ainda assim eu vou pegar esta compreensão intelectual superficial e me convencer de que eu sou livre, que eu obtive moksha, né? Mas não é assim, porque depois a gente cai naquela dicotomia, né? De que não, eu compreendi, aceitei superficialmente, mas no fundo essa ignorância sem início, né? Essa ignorância cósmica, de novo vai estar ali me compelindo, né? a viver, né, através desta convicção equivocada, ignorante, de que eu sou o complexo corpo-mente, né? E essa história de que eu sou Brahman, eu sou Satchitananda, é uma boa ideia, mas jamais se tornou um fato para mim, porque a minha compreensão é rasa, é superficial, né? E não foi realmente, né, bem estabelecida através da resolução de todas essas dúvidas que a gente vai jogando debaixo do tapete. Então, o segundo processo do Jnana Yoga do Vedanta é perguntar honestamente, é uma transparência absoluta, né? Uma honestidade absoluta, né? Você, seu intelecto, né? O meu amado intelecto, né? A função mais superior, né? Do Jiva-Atman, você, o intelecto, você está convencido de que essas declarações são uma realidade, fato para mim, né? Então esta questão, né, honesta, transparente, precisa, né? É sobre o quê? Você não é o corpo, você é a consciência, você está convencido disso, né? Se você estiver convencido, então você é um Jnani, aquele com autoconhecimento firme, né, e sempre presente, livre de qualquer dúvida ou suspeita. O importante é que o estudante esteja totalmente convencido. Para isso, o guru tem que estar sempre à disposição para ajudar o estudante, o discípulo, a resolver essas dúvidas, essas suspeitas. De novo, o Vedanta não é sobre experiências esotéricas ou epifanias, né? O misticismo. Vedanta é todo ele embasado em pura lógica, a análise das nossas experiências do dia a dia, que não são examinadas devidamente por nós. Essas lógicas vão demonstrar, vão revelar para o indivíduo que ele é a consciência e a existência, aquilo que ilumina e vivifica a mente e o intelecto, né? O complexo corpo-mente como um todo, né? Então, esta relação com o professor é absolutamente necessária
durante este segundo estágio chamado de manana, né? É onde o indivíduo tem essa possibilidade de ouvir, às vezes simultaneamente ele vai contemplando e às vezes simultaneamente ele interrompe o professor na aula, expõe uma dúvida, né? E muitas vezes ele é beneficiado pelo esclarecimento, e não somente ele, mas outras pessoas presentes nas classes, né? Manana significa remover os obstáculos intelectuais. Olha que bacana isso. Então, o meu manana, a contemplação, a reflexão, vai me ajudar a remover os obstáculos intelectuais. Então, essa convicção, né, esse conhecimento firme, essa certeza de que a lógica é impecável, né? Esta compreensão intelectual é clara, diz assim, não, eu não vejo nenhum flaw, nenhum engano, nenhum erro. A lógica é perfeita, né? A beleza do Vedanta, para aqueles que compreendem, que apreciam, né? Quase que invariavelmente são pessoas que têm, né, um valor muito elevado pela compreensão, o conhecimento, que precisa ser embasada na lógica e na análise. Então, aqueles de nós, né, com esta tendência, né, a gente sempre, né, chega num ponto de dizer assim, olha, eu nunca encontrei uma filosofia espiritual ou uma escola espiritual, né, que seja tão elegante e tão impecável, né, na lógica que a sustenta, né? Não existe nada que faça mais sentido, né? Ultimamente, né, devido ao que está acontecendo no planeta, né, eu tenho visto alguns canais aí onde existem pessoas falando de tudo isso, mas com um enfoque, né, mais esotérico, né, e alguns deles místico, e alguns deles religioso, espiritual. Eu olho para tudo isso e vou assim, nossa, nada nem chega perto de ser comparável, né, à ciência apresentada pelo Vedanta. Não existe realmente, né? Então, o indivíduo ele precisa desenvolver essa convicção intelectual, essa convicção vai remover os obstáculos intelectuais, né? Então, não é mais uma ideia, uma noção, não, é uma certeza, né, de que eu sou a consciência. Agora, qual é o outro obstáculo? O obstáculo é que este conhecimento intelectual precisa ser convertido num fato, né? Agora, eu estou convencido intelectualmente de que eu não sou a mente, né? Ah, você não é a mente? Eu já sou convencido de que eu não sou este físico, né? Este saco de ossos e de carne, né? Eu estou convencido, né? Estou convencido de que este saco de osso e carne, né? Então, na minha discriminação, na minha contemplação, na minha investigação sobre a luz dos ensinamentos, eu vou desenvolver a convicção de que eu não sou a mente. Em outras palavras, eu não sou o complexo corpo-mente, eu sou alguma coisa outra, alguma coisa que ilumina e alguma coisa que vivifica este complexo corpo-mente. Então, esta compreensão ela tem que crescer, até que esta compreensão, que já é clara do ponto de vista intelectual, ela se torna um fato. É o que nós chamamos de aparokshayana, um conhecimento direto e imediato a respeito daquilo que é a nossa natureza intrínseca. Não é o conhecimento a respeito de qualquer objeto de conhecimento que ocorra no âmbito da minha consciência humana. Não, é um conhecimento a respeito da minha natureza intrínseca, né? Então, este é o conhecimento direto, e este conhecimento intelectual, livre de dúvidas, é a base, é a plataforma a partir do qual este conhecimento intelectual, livre de obstáculos intelectuais, possa ser convertido em conhecimento direto, pode ser convertido em um fato, de uma convicção a respeito daquilo que eu realmente sou, né? Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou o intelecto, eu não sou o ego, eu não sou minhas memórias, eu não sou as minhas tendências, né? Eu sou simplesmente a consciência, né, que vivifica, que permeia, que pervade o complexo corpo-mente, né? Então, já é o quê?
é a terceira etapa, que é a assimilação, a conversão deste conhecimento intelectual em conhecimento direto, em outras palavras. A convicção intelectual se torna um fato prático na minha experiência de mim mesmo em relação ao mundo no qual eu vivo e interajo. Ok? A gente termina aqui, amanhã a gente entra forte no Gita, dando continuação. Eu acabei fazendo um recap, né? Porque nós estivemos uma semana distante. Né? É legal que os recaps, eles apresentam análises sempre diferentes, né, das anteriores, porque a gente nunca sabe o que Ishvara vai nos dizer através do professor, né? Mais ou menos assim. Alguém tem alguma coisa a dizer? Então, a gente amanhã, para aqueles de vocês disponíveis e inclinados, né? Amanhã eu vou fazer mais... não vou precisar fazer, não. Vou fazer lá no outro. Tem o Carlos. Carlos, quer dizer alguma coisa, Carlos? Obrigado, professor Arlindo. Boa tarde, amigos. Não estranhem o meu sotaque. Eu falo português europeu, mas eu estou a falar de África. Eu sou angolano, sou cidadão angolano, moro em Angola, e é daqui que eu estou a participar. Interessei-me pelo Vedanta há muito pouco tempo. Eu já ando numa busca espiritual há muitos anos, mas só descobri o Vedanta há muito pouco tempo. E então, uma amiga que já está no Vedanta há bastante tempo é que me direcionou para eu chegar até aqui. E estou muito feliz por estar aqui, gostei muito. Eu vou ver se eu consigo participar sempre, porque é um horário um pouco complicado para mim, mas vou tentar ajustar de forma a poder participar sempre nestas aulas. E era só isso, e muito obrigado por me acolher. Ok, Carlos, você é muitíssimo bem-vindo. Você podendo participar presencialmente aqui com a gente, virtualmente, né, online, é sempre ótimo, é melhor, tem a energia mais focada, mas você saiba que você tem sempre os vídeos disponibilizados pelo Marcelo Aranha, né, na página lá do Facebook Vedanta Brasil, né? Ele regularmente vai postando os vídeos lá também, tá? Os vídeos têm suas vantagens, porque a gente pode pausar, pode voltar para trás, pode revisar, pode recontemplar, etc, ok? Mas se vocês todos forem para os vídeos, e eu não tiver ninguém aqui para me motivar a fazer essas exposições, aí vai ficar complicado, né? Porque eu não gosto de falar para uma tela preta, né? Uma tela escura sem ninguém. Okidoki. Então, até amanhã. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Até a próxima, Ishvara permitindo. Namastê.